Romanos 6, versículo 22, diz o seguinte: mas agora, liberto do quê? Do quê? Do pecado. E feito servo de quem? De Deus. Tendes o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso quê? Senhor. Olha que coisa interessante nós temos aqui. Aqui essa carta de Romanos diz que libertos do pecado. E você repara bem quando ele fala libertos do pecado, o que ele fala logo em seguida? Feitos o quê? Feitos servos de Deus. Olha que coisa interessante. Após então nós sermos libertos do pecado, aí sim nós poderemos ser feitos servos de Deus. As duas coisas andam juntas? Meio complicado, né? Como é que você vai ter o servo de Deus que vive em pecado? Não pode. Você não está servindo a Deus. Você está servindo a quem? Ao pecado. Mas quando você deixa o pecado, está liberto dele, você começa a andar uma vida com Deus ali adiante, você vai passando a sua vida com Deus, você é feito servo de Deus. Por quê? Você deixou o pecado de lado, você viu coisa melhor, não é assim? Você viu uma coisa que te agrada mais. Porque o pecado que nós cometemos às vezes, muitos de nós, antes de entrar na igreja, era uma coisa que você achava que era maravilhosa. Coisa boa para a sua carne gostava tanto, a sua carne se maravilhava com aquilo, mas era a sua carne. Até que você descobriu algo muito melhor e muito maior, que é o amor de Jesus por você, que é a graça de Deus por você, que é a vida de Deus por você. Aí você começou a entender que não só os prazeres da carne que faz sentido na sua vida, e eles não fazem, porque você começa a enxergar somente com seus olhos carnais as coisas que fazem sentido para você, mas não o que Deus preparou para você. Por isso que ele fala aqui, olha, libertos do pecado. Você foi liberto do pecado, aí você começa a servir a Deus. Tem de vosso fruto para santificação. Isso aqui é muito importante na vida de um cristão. A santificação. Por quê? Você só consegue ela quando você está no caminho certo, no caminho de Deus. Se você anda por qualquer outro caminho, a santificação vai estar cada vez mais longe de você, ou de mim, de quem quer que seja. Ela vai estar cada vez mais longe de nós. Se nós não escolhemos deixar o pecado de lado, servir a Deus, ser liberto do pecado e começar a servir a Deus, ser filho de Deus, porque muitos são filhos de Deus, mas estão distantes dele. Estão começando a andar por outros caminhos. Lembra do filho pródigo? Quantos aqui lembram? Você lembra? Era filho, não era? Mas deixou o seu pai. Foi viver a sua própria vida. Do que ele achava que era correto. A parábola que Jesus conta, ele achava que era o certo a se fazer e fez da maneira que ele queria. E nós sabemos o que aconteceu logo depois. Quebrou a cara lá na frente, não foi isso? E teve que voltar. Por isso que eles estão falando aqui, olha, então você é liberto, você sai daquela vida, começa a ver a vida de Deus, e o fruto dessa vida com Deus era a santificação. Será a santificação. Porque aí sim você vai estar buscando a vida eterna. A santificação, John Bevere fala nos seus livros, e fala constantemente, fala que é uma ponte para você chegar até Deus. Sem santificação, ninguém vai poder ver a Deus. Se nós não buscamos ser santo, olha só que coisa interessante. Nós podemos ser santo? Podemos, se nós buscarmos a Deus essa santidade. Cada vez mais e melhorando. Que às vezes a pessoa chega e pensa assim, não, mas eu quero ser santo, mas é no instalar de dedos, não é assim? A pessoa quer que as coisas aconteçam rápido. As coisas quer que ela seja pura e puríssima. Eu não cometo pecado nenhum, estou santo. Cuidado, a soberba já está dominando, já é um pecado, né? Olha que coisa terrível. Mas você vê que é assim que as coisas acontecem.
Então nós deixamos, e ele fala, o fruto da santificação e por fim da vida eterna, porque o salário do pecado é o quê? É o quê? A morte. Olha que coisa terrível. Se nós não deixamos o pecado de lado, que nós somos libertos dele, Jesus morreu na cruz por mim e por você, por todos nós. Sofreu ali as situações, a dor, a angústia, o sofrimento, mas reviveu para nos dar a vida eterna. Ele pagou o preço por mim e por você. Você já imaginou algo desse jeito? O preço já está pago por mim e por você. Mas nós que escolhemos o caminho que nós devemos andar. Nós podemos escolher a santidade, andar em perfeita comunhão com o Senhor, que não é um caminho fácil, que é um caminho que nós matamos a nossa carne a cada dia. Por isso que ele fala aqui, ó, porque o salário do pecado é a morte. Para nós ficarmos vivos, nós temos que deixar o pecado de lado. Deixar as coisas que nos agradam, talvez, a nossa carne de lado. Para que nosso espírito esteja sempre andando com Deus, na vontade de Deus. Porque o pecado vai cada vez mais nos matar. De qual jeito? Vai tirar a minha vida? Pode ser que chegue a esse ponto, mas vai matando às vezes é o seu espírito, é a sua alma, é os seus sentimentos. Vai matando cada vez mais aquilo que vai te colocando perto de Deus, vai matando. Você vai cada vez mais se afastando dos caminhos do Senhor. Você vai morrendo aos poucos. Vai morrendo a sua vontade de adorar a Deus. Vai morrendo a sua vontade de buscar a Deus. Você não quer mais vir para a igreja porque você acha que não é algo que te satisfaz. Por quê? O pecado está tomando conta. E quando você está nessa vida de pecado, presta atenção, nessa vida de pecado, é assim que as coisas acontecem. Cada vez mais os seus dias vão diminuindo. Porque a sua vida com Deus está cada vez mais distante. Lembra que eu falei da ponte de John Bevere? A ponte da santificação, ela está cada vez mais distante, você não consegue chegar ao outro lado. Está cada vez mais longe. Cada vez mais distante. E ele fala, olha, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna. Mas você lembra que o que ele falou aqui para ter por fim a vida eterna? A santificação. Nós temos que buscar sermos santos, irrepreensíveis a Deus. É buscar. E por que é buscar? Porque isso nunca deve se parar na nossa vida. É dia após dia, orando a Deus, buscando a Deus. Porque uma pessoa que está vivendo em pecado, a vida mergulhada no pecado, ela vai conseguir ter fé? Vai? Imagina determinar alguma coisa, né? Imagina combater o inimigo de frente. Ela vai ter capacidade para isso? Ela vai vir até com medo. O medo vai afligir a alma dessa pessoa. Talvez o medo está te afligindo por certas situações. Que talvez você ache que você não é capaz de fazer tal coisa. Por quê? Você está com medo, está aflito. E é assim que o diabo vai nos atingindo, dia após dia. Situação após situação. As coisas vão se complicando, as coisas vão mudando o ritmo da nossa vida. Porque quanto mais você quer caminhar com Deus, não se engane, o diabo quer te tirar desse caminho. Com todas as forças dele. Mas nós, você, nós temos o maior que combate ao nosso lado. Não temos? Mas nós só temos ele se ele está ao nosso lado, né? Mas ele vive com nós quando nós escolhemos viver uma vida de pecado? Porque tem gente que escolhe, né? Tem gente que não está nem pecando, ele está escolhendo viver aquela vida do jeito dela, da maneira dela, ou da maneira dele. Não importa se é homem ou mulher. Mas as pessoas às vezes estão escolhendo viver uma vida que elas gostam. E não mais viver a vida que Deus tem preparado para ela. Não se engane. A sua vida com Deus, a vida com propósito ao lado de Deus, é muito melhor do que uma vida que você acha que deve ser. Tudo que você fizer
da sua maneira, lembre-se de perguntar a Deus antes, porque Deus tem uma história melhor para nós. Deus tem uma vida melhor para nós. A nossa vida tem que estar sempre sendo guiada por Deus. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Deus sabe o que é melhor para a minha vida. Talvez eu quisesse estar em outro lugar, mas Deus escolheu um lugar para eu estar. E ali eu vou ter sucesso. Ali a minha vida vai deslanchar, ali a minha vida vai acontecer. Quando nós insistimos em seguir a vida que nós queremos, as coisas não acontecem, parece que as coisas não vão, a vida não flui. As coisas parecem que ficam travadas, a nossa vida não avança, não melhora, não continua. Parece que cada coisa acontece num dia diferente. Você vai ali em uma situação ruim, outro dia de novo, você não tem paz. Pergunte a Deus se você está no caminho certo. Pergunte ao nosso Deus se você está seguindo o caminho que Ele pediu. Porque a nossa vida é feita assim, de escolhas. Que escolha nós estamos tomando? Estamos seguindo o caminho de Deus, nós estamos sendo feitos servos do Senhor, vivendo no fruto da santidade para que nós tenhamos a vida eterna, ou que caminho nós estamos escolhendo? Que caminho eu e você nós estamos escolhendo para a nossa vida? Haverá sempre uma consequência de tudo que nós fizermos, de tudo, todas as nossas escolhas, sempre haverá uma consequência. Tanto para o bem, quanto para o mal, não é assim? Se você planta coisas boas, você colhe coisas boas. Mas você planta coisas ruins, você vai colher coisas ruins. É a lei da semeadura. Não tem erro. Quer ver algo interessante? 2 Coríntios. Aí pertinho, 2 Coríntios 4. Abra na sua Bíblia, 2 Coríntios 4, versículo 13. Segundo aos Coríntios 4, 13. Já acharam? Versículo 13 diz o seguinte: e temos o quê? Portanto, o mesmo espírito de quê? De fé. Como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso que não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o Espírito contudo que se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são o quê? Eternas. Presta atenção. As coisas que não se veem são o quê? Eternas. O que nós estávamos lendo antes? Nós somos libertos de quem? Do pecado, né? Feitos o quê? Servos do Senhor, para viver em liberdade e santidade que nos leva à vida eterna. E olha só que coisa interessante que ele fala aqui. Ele começa dizendo, né, no versículo 13, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Aquele que tem fé no seu coração, lembra que eu falei? Quem vive em pecado, o Satanás está enganando, aquela vida de angústia, de medo, tem fé?
Não tem, né? É difícil, é complicado a pessoa ter fé nesse estágio da vida, nesse momento. Porque ela está cada vez mais fraca, a confiança em Deus dela está totalmente abalada. Não acredita mais em Deus, não confia. E ele fala, ó, crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso falamos. Isso aqui é uma determinação, não é? Quando você crê em algo, você fala que vai acontecer. Às vezes você olha assim aos olhos carnais, e o que ele fala no final do texto que nós lemos, que você às vezes está olhando aquela situação, você, aos seus olhos, não vai acontecer nada, né? Se você olhar para os seus olhos carnais, olhar somente por aquilo que você está enxergando, você olha aquela situação e fala assim, não vai acontecer. Mas ele fala o quê? Diferente, né? Ele fala, ó, crie. Quando você crê em algo, você fala, você determina. Você começa a usar o quê? A sua fé. Você coloca a sua fé em ação para trabalhar. Que por mais que você veja uma coisa, a sua fé, o seu espírito de fé está te levando para o outro lado. Te mostrando que você vai conseguir, que as coisas vão se resolver. Porque parece que cada vez mais que nós olhamos aos olhos carnais, as coisas estão indo cada vez ladeira abaixo. Mas a confiança, dia após dia, no Senhor, é que nos mantém firme. Você vê que ele fala aqui, olha, versículo 15, porque tudo isso é por o quê? Por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de quem? De Deus. Multiplicando. Por isso que ele fala, olha, por isso não desfalecemos. Por isso, e é isso que vai nos manter o quê? Firme, em pé. É isso que vai te dar força para continuar lutando, para continuar vencendo. Porque se você está vivendo uma vida que não é a vida que Deus escolheu para você, você está escolhendo viver uma vida que você decidiu ser, as coisas não vão funcionar. Você não vai ter fé. E você vai fazer o quê? Desfalecer. Somente com a fé em Deus, com o espírito de fé, crendo no Senhor Jesus, é que nós não desfalecemos. Porque nós sabemos, por mais que as coisas não estão acontecendo aqui do nosso jeito, da nossa maneira, mas Deus está ao nosso lado, nos levantando. Mas por isso nós temos que crer, nós temos que ter fé, nós temos que determinar que a vitória está conosco, por meio do nosso Cristo Jesus. É isso que Deus quer de mim e de você. Que nós não nos falecemos, ficar lá triste, abatido, que nós não possamos ficar lá toda vez lá chorando, mas por quê? Mas vencendo, não desfalecendo, mas vencendo cada vez mais. Que ele fala, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, mas o interior, contudo, o quê? Se renova dia em quê? Em dia. Porque toda vez vai vir uma situação que talvez vai tentar te abalar. Às vezes a pessoa fica até assim, triste, abatida, porque ela está buscando a Deus, ela está decidida a buscar a Deus, a entregar seu coração a Jesus, e quando ela faz isso, parece uma coisa, né? Mas tudo que está dando certo, começa a fazer o quê? Parece que está dando errado, né? As coisas, quando você mais parece que você vai querendo entregar a sua vida para Jesus, viver os propósitos de Deus, as coisas começam a ficar complicadas. Você acha que o diabo quer mesmo que você faça isso? Você acha que ele vai facilitar a sua vida? Jamais. Muito pelo contrário. Mas Deus está nos ensinando a resistir a ele, porque ele fala, olha, por mais que os seus olhos exteriores se corrompam, o nosso homem interior se corrompa, por mais que nós estamos vendo, não são coisas que parece que vai dar certo, mas o que? O interior, o Espírito, a fé que está dentro de nós, ela se renova dia em dia. É isso que você tem que manter firme diante de você, dentro de você. Que por mais que as situações estão dizendo uma coisa, mas dentro de você a sua fé está falando, vai, continua, permaneça firme, em frente, você consegue, estou com você. E você determinar, você crê, você viu que ele falou, crie e falei. Se nós estamos também crendo, nós temos que falar que nós vamos conseguir. Conseguir vencer, conseguir avançar, o diabo não pode te parar. As situações não vão te parar, por quê?
você vai estar vendo aquela situação e falando: eu vou conseguir, eu vou até o final, eu vou vencer, porque meu Deus está comigo. Nós temos que ter ousadia para vencer. Ousadia para vencer o inimigo, porque ele quer nos afundar na tristeza, quer te afundar no lamento, nas situações, mas você tem um Deus que a graça dele, a misericórdia dele em abundância te renova. E nós damos o quê? Glória a Deus por isso, né? Porque ele nos renova dia após dia e ele nos mantém em pé. Porque ele fala, olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós para as coisas que nós estamos vendo, mas para as coisas que o quê? Não se vê, porque ela vai nos levar aonde? Porque elas são o quê? Eternas. Será o que você está fazendo é uma coisa eterna? Está te levando para a eternidade com Cristo? Você está vivendo uma vida de santidade, isso vai te levar à vida eterna com Deus? Nós estamos seguindo o propósito de Deus para a nossa vida? Você está seguindo? Você está seguindo aquilo que Deus mandou você fazer? Ou você deixou as coisas de lado e está vivendo a vida que você quer? O que nós estamos escolhendo? O que nós estamos vivendo? Você vê aqui, porque as coisas que se veem, mas para aqueles que não se veem, porque as que não se veem, as que veem são temporais, são coisas momentâneas, mas as que não se veem são eternas. É para onde Deus quer te levar. As coisas que são eternas, as coisas que aí sim duram, porque é aquilo dali que vai fazer significado para a sua vida, e não as coisas temporais, as momentâneas alegrias que às vezes nós temos com coisas que não fazem sentido. Mas viver uma vida com Deus é a melhor coisa, não é? Sim ou não? É isso que é eterno para você. Porque você pode ter um momento de alegria, felicidade com aquilo que você está fazendo, mas se aquilo ali não te leva para o caminho de Deus, você se entristece logo depois, não é assim? Você fala assim, nossa, não era para ter feito isso. Não era para ter feito essa situação. Não era para mim ter agido dessa maneira. No momento foi mil felicidades, estava feliz, estava alegre, por uma coisa que estava fazendo, mas aquilo ali não estava te levando para nada. Talvez até em conseguir um dinheiro extra, que você conseguiu de uma maneira errada. Você ficou feliz na hora, mas o próprio Espírito Santo de Deus te cobra depois, fala assim, por que você fez isso? Por que está vendo a vida dessa maneira? Aí a tristeza vem, porque é a alegria que eles falam que é alegria temporais, são as coisas temporais. Sendo que Deus tem algo eterno para cada um de nós. Deus tem algo eterno para mim e para você. E Ele fala, olha, fixe nas coisas eternas. Lembra? Tudo que nós fizermos haverá o quê? Uma consequência. Coisa boa ou coisa ruim. Ele fala, olha, você pode fazer o que você quiser, mas existe um caminho só que nos leva à santidade, que é o quê? É o caminho de servir a Deus. Se nós estamos servindo a Deus, se nós temos feito a vontade do nosso Pai Celestial, do nosso Deus, aí sim, nós teremos a vida eterna, nos renovando dia após dia. Porque mesmo que nós estamos vendo coisas ruins, o nosso homem interior se renova dia após dia, a nossa fé se renova. Por mais que a nossa força se acabe no final do dia, nós oramos a Deus na noite, na manhã seguinte Ele nos renova. Lembra? O choro pode durar o quê? Mas a alegria vem pela manhã. É por isso, se renova, a luz de Deus se renova dia após dia na nossa vida. Sem essa luz, nós vivemos em quê? Em trevas, né? Porque sem a luz de Deus, nós estamos em trevas. Sem a luz de Deus na nossa vida, as trevas estão dominando. O que será que está nos dominando? A luz de Deus ou as trevas? O que você anda enxergando sobre o seu futuro? Sobre sua vida?
É luz ou é trevas? Aonde está a sua confiança? Na luz ou nas trevas? O que nós estamos fazendo? O que nós temos feito para viver uma vida com Deus? Se renovando dia após dia, confiando em Deus que Ele pode fazer todas as coisas por nós. Se nós temos fé, se nós estamos crendo nele, com ousadia, com fé e determinação. O que nós temos feito? E para encerrar, Tiago capítulo 1. Eu já vou encerrar. Tiago 1. Só passar mais um pouquinho para frente. Você está em Coríntios, você vai passar Filipenses, Efésios, Gálatas, mais para frente Tessalonicenses, Timóteo, Filemão, Hebreus. Após Hebreus está Tiago. Tiago capítulo 1. Versículo 21. Tiago 1, 21. Já acharam? Já? Tão rápido hoje, né? Tiago 1, 21. Diz o seguinte: pelo que rejeitando o quê? Todo o quê? Imundícia e acúmulo de malícia. Recebei com o quê? Mansidão a palavra que em vós enxertada, né? E qual pode salvar a vossa alma? Olha que coisa, hein? E para muitos, essa palavra de hoje é dura, né? Para muitos, a palavra de hoje é dura, porque fala de pecado. Mas ele fala, olha, porque recebeis, não rejeitando toda a imundícia, acúmulo de malícia, recebeis com o quê? Mansidão. Olha, receba bem, calmo, sabendo que era por quê? Porque a palavra em voz enxertada pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores do quê? Da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho, o seu rosto natural. Porque se contempla o quê? A si mesmo. E foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso que persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Diga glória a Deus. Fala assim com seu vizinho: não seja um ouvinte esquecido, mas seja um ouvinte cumpridor da palavra. Porque é isso que importa. Não importa se nós estamos vindo aqui todo domingo. Você escuta, eu escuto a palavra de Deus. Mas chega na segunda-feira, nós fazemos como nós queremos. Isso não vai importar para mim e para você. O fato de você vir aqui não vai importar. Não vai fazer sentido porque nós não estamos cumprindo o que a palavra de Deus diz. Nós estamos somente sendo ouvintes. E ouvintes que rejeitam a palavra de Deus. Que rejeitam aquilo, não cumpridores da palavra. Aquele que escuta, mas não ouve. Aquele que entra no ouvido, como diz o ditado por aí, né? E sai no outro, né? Parece aqueles meninos que às vezes a mãe ou o pai fala, não faz isso. Mas criança, né? Às vezes é teimoso, vai lá e faz e quebra a cara lá na frente. Depois vem chorando, né, pro pai. Aí o pai fala, não mandei você não fazer. Ah, mas não ouvi. Adiantou alguma coisa? Falar? Não, né? O não ouvir não adianta nada, só o choro. É assim que muitos de nós estamos às vezes. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Deus está falando, olha, não faça isso. Não vai por esse caminho. Não vai por essa conduta. Nós fazemos. Por quê? Nossa carne fala mais alto. Os pecados que nos rodeiam falam mais alto que o nosso espírito, nossa fé, nossa determinação em Deus. A nossa vontade de santificação, de buscar a Deus.
Mas depois acontece algo, que nós voltamos o quê? Chorando, como aquele filho que volta para o pai chorando. Eu não devia ter feito. Nós perdemos tempo com isso. Como o filho pródigo foi, querer fazer do jeito dele. E fez. Depois voltou. Nós não precisamos perder esse tempo. Porque numa dessa pode ser o final de tudo. Numa dessa pode ser que não tenha volta. Atente sempre. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. E ele fala o seguinte, que é o pior ainda, enganando-se com falsos discursos. Isso é terrível. Porque quando nós paramos para pensar nisso aqui, nós falamos assim, nossa, mas como assim se enganando com falsos discursos? Que a própria pessoa está se enganando. Ela fala, eu vou na igreja. Não tem gente que às vezes fala assim, quer cobrar Deus? Tem ou não tem? Eu vou na igreja. Eu faço isso, faço aquilo, mas por que a minha vida não muda, não transforma? É porque às vezes nós estamos sendo falsos ouvintes. E nós mesmos estamos enganando, achando que só pelo fato de vir à igreja, está tudo bem. Na hora que acontece algo, cadê a fé? Cadê a ousadia? Cadê o temor a Deus para vencer as situações? Porque o diabo vai tentar nos rebaixar, o diabo vai tentar nos enganar. Mas cadê naquele momento nós precisamos agir com fé e ousadia? Cadê a força em Deus? As coisas não acontecem. Mas quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós somos cumpridores dela, aí sim. Você vê que ele fala, aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. E nisso o quê? Persevera, né? Lembra que nós lemos em 2 Coríntios? Dia o quê? Dia após dia, né? Dia em dia. Ali vai se levantando, a força de Deus vai na nossa vida. Dia após dia, a luz de Deus brilha na nossa vida. Ele fala, olha, lei perfeita, persevera, não sendo ouvido esquecido, mas fazedor do quê? Da obra, né? Este tal será bem o quê? Bem-aventurado no seu feito. Então nós temos promessas de Deus, não temos? Aquele que escuta, que ouve e é cumpridor da palavra, esse é o que será o quê? Bem-aventurado no seu feito. As coisas estão indo mal para você? As coisas parecem que não estão acontecendo na sua vida? Tem algo travado na sua vida, parece que não sai, não acontece? É para nós analisarmos hoje o que nós estamos fazendo na nossa vida. O que nós temos feito, porque se a Bíblia está dizendo que nós seremos bem-aventurados, se que com perseverança, crendo em Deus, sendo ouvinte da lei da liberdade, pela graça de Deus que nos salvou, se nós somos perseverantes, perseveramos dia após dia, então as coisas eram para estar acontecendo, não era assim? Mesmo que haja resistência, porque sempre vai haver resistência, mas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, não somos? Por Cristo, não somos ou não somos? Você é ou não é? Sim, né? Mas por que as coisas não estão acontecendo? Porque você não está sendo bem-aventurado nos seus feitos. Você tem seguido o caminho de Deus? Você tem seguido o caminho que Deus escolheu para você? Você tem seguido conforme a vontade de Deus para a sua vida? Você tem feito conforme Deus ordenou você fazer? É isso para nós pensarmos hoje. Nós podemos viver aquilo que Deus escolheu. Nós podemos viver aquilo que Deus quer para cada um de nós. Mas a escolha é minha, a escolha é sua. Aonde você vai seguir? Você vai deixar que os seus olhos naturais, os seus olhos carnais te guiem, ou o seu interior, os seus olhos espirituais, mesmo que você não veja nada, que você fala assim, nossa, mas parece que nada vai acontecer, a minha vida não vai mudar, mas confia em Deus, confia no Senhor, confia de todo o seu coração, creia. Você vê que ele fala, ó, crie, por isso eu falei, creia no Senhor. Mesmo que você ache que não tenha saída, creia e fala, o Senhor vai me dar uma saída nesse momento. O Senhor vai livrar a minha casa nesse momento. O Senhor vai livrar a minha vida nesse momento. Creia, persevere com Deus. Porque você pode ter certeza, Ele vai estar com você e vai te ajudar. Mas o primeiro passo é o meu, é o seu. Confia no Senhor.
que Ele te dará a vitória. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Talvez você tenha vivido dias difíceis, mas foi por escolhas suas que talvez você saiba que não era o caminho para você seguir. Mas escolha hoje ser guiado por Deus. Escolha hoje ser viver um caminho com Deus. Porque não seja somente ouvinte esquecido, mas seja ouvinte e cumpridor da palavra de Deus. Porque aí sim as coisas vão acontecer. Lembre-se, o diabo está aí, ao nosso derredor, rugindo, bramando como leão, tentando colocar medo. Mas aqueles que confiam no Senhor saltarão muralhas, nada pode detê-los. Porque o quê? Eles confiam no Senhor. O que confia no Senhor, nada pode parar ele. Porque por mais que ele não está vendo a situação, ele acredita, ele confia. Aonde está a sua confiança? Você tem tido fé quando você precisa usar a fé? Porque ele fala, ó, a fé é do tamanho da semente, do tamanho da semente do grão de mostarda. É uma fé pequena, quase microscópica, você não consegue ver olho nu, você consegue ver, mas é muito pequena. Quem tiver problema de vista, então, nem enxerga, porque é pequena. Mas as situações, conforme vão acontecendo, vai aumentando a sua fé. Mas você tem usado ela? Porque se nós não estamos crendo que Deus pode fazer algo na nossa vida não vai mudar. Mas quando você crê no Senhor Jesus, o diabo não pode resistir você. O medo talvez está te atrapalhando, as circunstâncias estão te atrapalhando, as aflições da vida, porque o diabo tem colocado na sua vida coisas ruins, coisas que têm desanimado você, mas Deus quer te levantar hoje. Lembre-se, o diabo não pode resistir a uma pessoa que tem fé em Deus, que acredita em Deus e é aquele que ouve, crê e continua firme na palavra. Esse o diabo não pode resistir.